Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19. E o tema de nossa mensagem hoje é uma igreja que vale a pena imitar. Eu esqueci de dizer aos irmãos que eu sou pai do Daniel e da Júlia. Alguns de vocês já conhecem. E lá na nossa igreja, já há algum tempo, os irmãos também conhecem certamente o pastor Jairinho, que canta muito bem, e ele tem cooperado com a gente lá na igreja. E eu me lembro que domingo passado o pastor Jairinho pregou na igreja, e depois, como sempre ele faz, pediu os irmãos para cantar, e tocando teclado e cantando, foi uma benção. Quando eu cheguei em casa, a minha filha falou assim: ainda bem que o papai não estava lá e pediu a igreja para cantar, porque se fosse o papai pedindo a igreja para cantar, papai ia passar vergonha. Os meus filhos são uma bênção. Ao mesmo tempo que elogiam, eles contam a verdade, sabe, gente? E eu já descobri que como cantor eu sou um bom pastor, tá ótimo, tá ótimo. Mas um dia desses eu cheguei em casa, o Daniel não estava na igreja comigo, e eu preguei uma mensagem sobre o livro de Jó, sobre a história de Jó. E quando eu cheguei em casa, Daniel falou assim, Daniel tem 12 anos, falou assim: pai, você pregou hoje das histórias que eu mais gosto da Bíblia, a história de Jó. Pai, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé em Deus. Eu falei: gente, esse menino é crente mesmo. Que maravilha, louvado seja Deus. Como é bom colher os frutos da nossa semeadura em nossa própria casa, em nossa própria família. Pai, mãe, invista na Jerusalém, no seu campo missionário que está em sua casa, e não abra mão de ver os seus filhos servindo ao Senhor. Atos capítulo 11, a partir do versículo 19, assim nos diz a palavra de Deus: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, aleluia. E a notícia ao respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro, ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra que é viva, que é maravilhosa ao nosso coração nesta noite, para o louvor da sua glória. Irmãos amados, o livro de Atos é uma história emocionante de como uma igreja que começou em Jerusalém se espalhou por todo o mundo. Nós conhecemos o livro como Atos dos Apóstolos, mas esse livro poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo,
Porque quando a gente lê o livro de Atos, o que nós percebemos é a ação do Espírito Santo de Deus agindo no meio da sua igreja. E é exatamente isso que nós acabamos de ver, o nascimento da primeira igreja fora de Jerusalém, a igreja gentia, a igreja conhecida como a igreja de Antioquia. Eu sei que não existe, nunca houve, nem haverá uma igreja perfeita. Enquanto estivermos do lado de cá do céu, nunca houve nem haverá uma igreja perfeita. Mas duas igrejas se destacam no Novo Testamento. A igreja de Tessalônica, onde o apóstolo Paulo disse que ela serviu de exemplo para as outras igrejas, e a igreja de Antioquia. E quando eu leio sobre o nascimento dessa igreja, eu percebo que essa igreja, ela tinha várias qualidades, mas eu quero destacar 3 hoje, e gostaria que você gravasse bem. Uma igreja dedicada à pregação, uma igreja dedicada ao testemunho e uma igreja dedicada ao próximo. Quando você começa a ler sobre o nascimento da igreja de Antioquia, no versículo 19, você vai notar que essa igreja surgiu a partir de uma perseguição. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 7, que depois da morte de Estevão, o diácono, homem de Deus, que foi morto apedrejado aos pés de um homem terrível, que perseguia a igreja, chamado Saulo. Os cristãos foram perseguidos em Jerusalém. E como resultado, eles tiveram que fugir para várias regiões. E o versículo 19 na sua Bíblia vai dizer que eles fugiram para a Fenícia, para Chipre e para Antioquia. Mas o que me impressiona é que esses irmãos, talvez se nós estivéssemos lá, nós ficaríamos com medo da perseguição e não falaríamos de Jesus para ninguém. Mas eles não. Quando eles chegaram a Chipre, eles falaram aos judeus sobre Jesus. Quando chegaram a Fenícia, falaram aos judeus sobre Jesus. E quando um outro grupo chegou a Antioquia, falaram sobre Jesus, não apenas aos judeus, mas também aos gregos. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? É que o nosso Deus é poderoso bastante para transformar o mal em bem. Satanás fez de tudo para deter o avanço da igreja, mas o que ele precisava aprender é que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Deus transformou o mal em bem e tomou essa perseguição e fez com que o evangelho chegasse até os confins da terra naquela época conhecida. Agora, versículo 20 vai nos dizer que o segundo grupo que chegou a Antioquia, esses irmãos, quando chegaram à cidade, começaram a falar, começaram a pregar e expor o evangelho, as boas novas de salvação. Isso é lindo demais. O que me impressiona aqui é que eles não eram oradores, eles não eram filósofos, eles não eram apóstolos, eles eram pessoas simples, assim como nós. Mas eles conversavam sobre Jesus, eles falavam sobre o evangelho, falavam sobre tudo que Jesus havia feito por eles. Isso é maravilhoso, porque uma igreja nasceu em Antioquia e nem mesmo o nome deles é mencionado. Nós não sabemos quem eram eles, nós não sabemos quem se destacou, mas Deus sabe, e um dia na eternidade, nós também saberemos. Mas um outro fato que me chama a atenção é que esses irmãos pregaram o evangelho numa grande cidade. A cidade de Antioquia era a 3ª maior cidade do Império Romano. Ficava atrás somente de Alexandria e de Roma. Era uma cidade com quase 500.000 habitantes. Uma cidade com grande comércio. A cidade era conhecida como a rainha do Oriente, porque ligava a Europa ao Oriente. Havia pessoas de várias partes do mundo conhecido naquela época, mas como toda grande cidade, era também uma cidade corrupta e imoral. Os historiadores dizem que na cidade de Antioquia havia um jardim tão grande que era conhecido como o Jardim do Prazer, porque as pessoas iam para lá e praticavam todo tipo de imoralidade, sem se preocupar com o que os outros iriam pensar.
Pois bem, foi nessa grande cidade com quase 500 mil pessoas que Deus iniciou, nasceu a igreja gentia, a primeira igreja fora de Jerusalém, a igreja de Antioquia. E quando eu olho para esses 2 versículos, o que eu aprendo é que a tarefa da pregação do Evangelho, de proclamar as boas novas de salvação, não é uma tarefa apenas do pastor Arildo. Não é uma tarefa apenas dos presbíteros dessa igreja. Pregar o Evangelho, compartilhar as boas novas de salvação, não é uma tarefa apenas dos diáconos, dos evangelistas, dos missionários que essa igreja mantém, não, é uma tarefa para cada membro desta igreja, é uma tarefa para todos nós. Nós precisamos compartilhar com os outros o que Jesus fez em nossa vida. Talvez você não saiba, mas o livro de Atos se divide de acordo com um versículo do capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus fez a seguinte promessa aos discípulos: mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Me ajuda a igreja, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e aonde? Até os confins da terra. Pois bem, a igreja nasceu em Jerusalém, começou lá, os discípulos começaram lá. Depois chegou na Judéia e Samaria, Atos 8 com Filipe o evangelista, e agora chegou em Antioquia, o fim do mundo, a região conhecida como até os confins do mundo naquela época. Olha que coisa linda! Mas eles começaram aonde? Em Jerusalém. E eu vim aqui hoje para dizer para você, que você também tem que começar por Jerusalém. E talvez a sua Jerusalém seja a sua própria casa. Pregar o Evangelho para os seus filhos que não conhecem o Senhor Jesus. Talvez seja a sua família, seus parentes que não conhecem a Cristo. Eles são a sua Jerusalém. Você precisa pregar o Evangelho na sua empresa, para os seus amigos de trabalho que não conhecem a Cristo. Lá é a sua Jerusalém. Portanto, comece onde você está. E alguns de vocês podem estar imaginando: mas pastor, eu não sei pregar. Eu estou aprendendo até hoje, gente. Wellington, certa vez, eu comprei um livro publicado em 1962, Como Pregar, de um autor americano, um livro antigo, está lá na minha biblioteca, primeiras páginas. Se você quiser aprender a pregar, eu falei: fala, como é que eu faço? Comece pregando. Eu me lembro no início da igreja, servindo ao Senhor ainda adolescente, com os meus 15, 16 anos. Eu estava no ônibus e de repente entrou uma freira, gente, e sentou ao meu lado, e eu pensei: hoje eu vou pregar para ela, eu vou falar de Jesus para ela. Gente, uma freira, e eu olhei para ela e eu falei: Senhor, o que eu falo para ela? Eu preciso falar um pouco, o que eu falo para ela? E eu fiquei pensando, eu olhei para ela e perguntei: a senhora é freira? Sou, né? E eu fiquei calado. Mas nós temos que começar. Deixa eu contar mais para você. Eu não tive a alegria de nascer num lar cristão. Eu não tive esse privilégio que muitos de vocês tiveram. Eu lembro que quando a minha mãe chegava em casa da igreja, ela tinha uma Bíblia grande. Eu pegava a Bíblia dela, eu colocava debaixo do braço, me olhava no espelho e dizia: eu nunca vou sair com essa Bíblia debaixo do braço. E eu morava num bairro onde, se você quisesse frequentar qualquer igreja, você tinha que passar pela praça. Eu me olhava no espelho e dizia: eu nunca vou passar na praça do meu bairro com uma Bíblia dessa debaixo do braço. E eu posso imaginar Deus olhando e dizendo: se você souber o que eu vou fazer na sua vida.
eu olho para esse texto, eu vejo o Espírito Santo agindo no meio da igreja. E eu fico pensando, se o Espírito Santo foi capaz de usar um homem simples assim como nós, imagina o que o Espírito Santo pode fazer quando cada irmão da IPB da Glória se comprometer corajosamente em proclamar o Evangelho nessa cidade. Haverá um avivamento neste lugar para a glória de Deus. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. E você? Uma igreja dedicada à pregação. Mas você vai observar que essa igreja tinha uma segunda qualidade. Não era apenas uma igreja dedicada à pregação, era também uma igreja dedicada ao testemunho. Novamente, Atos 1:8, o Senhor Jesus declarou: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Uma testemunha é alguém que fala aquilo que ouviu e aquilo que viu. E o que ela vai dizer pode trazer condenação ou absolvição. E nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar às pessoas aquilo que nós vimos e ouvimos sobre Jesus. Pois bem, a Bíblia diz que essa igreja não apenas pregava, mas eles viviam o que pregavam. Versículo 22, a palavra de Deus vai nos dizer que a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles resolveram enviar Barnabé. No versículo 21 você vai perceber que a mão do Senhor estava sobre aqueles irmãos, porque quando eu e você nos dispomos a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele unge, Ele abençoa a nossa vida. E alguns de vocês devem estar pensando: mas pastor, eu não sei falar, o Espírito Santo fala por você. Mas pastor, eu não sei como pregar, o Espírito Santo vai pregar quando você se dispuser a falar. Mas pastor, se eu esquecer, o Espírito Santo não esquece. Pastor, se eu falhar, o Espírito Santo não falha. Em Atos capítulo 8, quando Filipe relatou o que estava acontecendo em Samaria, a igreja de Jerusalém enviou Pedro e João. Mas agora no versículo 22 eles vão enviar quem? Um homem chamado Barnabé. Ele era a pessoa escolhida. E por que Barnabé? Porque Barnabé era natural de Chipre. E os irmãos que estavam pregando em Antioquia, muitos deles eram de Chipre, eram contemporâneos de Barnabé. Ele conhecia alguns deles. Então, diz a palavra de Deus, versículo 23, que quando Barnabé chegou àquela cidade, vendo a graça de Deus, ele começou a exortar os irmãos, dizendo para que eles permanecessem firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor, e a pergunta é: por quê? Barnabé ficou tão feliz, tão maravilhado com a ação do Espírito Santo, com a mão do Senhor naquela igreja, que encorajou os irmãos: permaneçam firmes no Senhor. Mas a pergunta permanece: por quê? Barnabé sabia que durante a nossa caminhada com Deus, todos nós somos tentados a desistir. Você já sentiu vontade de desistir? Você já teve vontade de jogar a toalha? Me deixa abrir o coração e confessar algo a vocês. Ninguém está nos acompanhando no YouTube, ninguém está vendo, então vou confessar, vou abrir meu coração com vocês. Eu não sei como é que está o coração da liderança aqui da Glória. Eu não sei como está o coração do pastor Arildo, mas eu confesso a vocês que eu tenho andado muito desanimado com a igreja do Senhor Jesus. Especialmente a igreja em que eu pastorei. Parece que depois da pandemia, uma acomodação espiritual tomou conta do povo de Deus. E isso tem me assustado muito. A igreja não responde. A igreja caminha de forma apática. Nós sabemos que a igreja pode fazer mais.
E quando essas coisas acontecem na vida da igreja, irmãos amados, tenha certeza, isso acaba com o coração do seu pastor. A primeira coisa que nós fazemos é dizer: Senhor, será que chegou a hora de sair daqui? Senhor, será que chegou a hora de desistir? Mas o que nós mais precisamos hoje, na vida da igreja, são de irmãos e irmãs semelhantes a Barnabé. Barnabé, o nome dele não era Barnabé. Atos 4 nos diz que o nome dele na verdade é José. Mas os apóstolos o chamavam de Barnabé, porque significa filho da exortação, do encorajamento, aquele que dá ânimo. Como nós precisamos hoje de irmãos e irmãs que sejam capazes de gerar ânimo no meio do povo de Deus, porque todos nós somos tentados a desistir, a jogar a toalha. Seu pastor passa por isso, o presbítero, o diácono, todos nós passamos por isso. Como seria bom na igreja da glória, como seria bom em Taboazeiro, na igreja do Senhor, alguém caminhando ao nosso lado dizendo: ei pastor, não desiste não pastor, não joga a toalha não, levanta a cabeça pastor. Ei, não abre mão do seu trabalho na igreja não. Ei presbítero, não desiste não. Diácono, levanta a cabeça, vamos lá meu irmão, vamos servir ao Senhor. Não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, não abra mão da sua igreja. Como precisamos de irmãos assim. Não desista do seu ministério, não abra mão do Senhor, não desista do seu casamento, não desista do seu trabalho, não desista do chamado de Deus na sua vida, não abra mão do Senhor, não é hora de jogar a toalha, vamos lá, tem muita coisa ainda para fazer na obra de Deus. Não seria bom? Quando Barnabé chegou àquela igreja, ele se alegrou, ficou maravilhado porque a graça de Deus estava trabalhando na igreja. E diz a palavra de Deus que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé, e por causa disso, muitas pessoas se agregaram, se juntaram mais uma vez à igreja. A igreja continuou crescendo antes de Barnabé e depois com Barnabé. A igreja não parava de crescer. Você vai se lembrar que eu disse para você que havia naquela cidade cerca de 500 mil pessoas. Mas no ano 325 houve uma reunião na cidade de Niceia, com vários representantes de várias igrejas. Naquela reunião chegou um relatório dizendo que Antioquia tinha pelo menos 200 mil pessoas servindo ao Senhor. Que coisa maravilhosa! Já imaginou se isso acontecesse na cidade de Vila Velha? Já imaginou se no bairro da Glória todos servissem ao Senhor? Que coisa maravilhosa! O trabalho era tão grande, irmãos, tão grande, que Barnabé não pensou duas vezes. Versículo 25, ele foi atrás de Saulo, que estava em Tarso. Ele foi atrás do apóstolo Paulo. E por quê? Por que ele não mandou uma mensagem para a igreja de Jerusalém? Por que ele não pediu a ajuda dos irmãos de Jerusalém? Por que ir atrás de Paulo em Tarso, uma cidade que era mais longe comparado com Jerusalém? Por quê? Porque Barnabé sabia que Paulo era a pessoa certa para o trabalho. Olha a amizade que Barnabé tinha com Paulo. Atos capítulo 9 diz a palavra de Deus que Saulo foi convertido pelo Senhor Jesus. Você conhece a história. Ele encontrou-se com, aliás, Jesus o encontrou no caminho de Damasco e ele caiu com o rosto em chão, ficou 3 dias cego, sem poder ver, e ele foi convertido. Mas os discípulos não acreditaram. Mas um homem acreditou na conversão de Saulo. E quem era esse homem? Barnabé. Barnabé levou o apóstolo Paulo, ou melhor, Saulo, até os apóstolos. Contou para eles como é que foi a conversão de Saulo. E ele foi recebido. Diz a Bíblia que Saulo saiu dali e começou a pregar o evangelho, foi perseguido, teve que fugir, passou 3 anos na Arábia, volta para Damasco, depois foi perseguido novamente e passou mais 7 anos no anonimato. E agora,
Quem é que vai atrás de Saulo? Barnabé. Nós precisamos de irmãos na igreja que não sejam apenas encorajadores, mas irmãos que tenham a capacidade de não quebrar o que já está quebrado. Irmãos que tenham um coração disposto a dar ao outro a graça da segunda chance, da terceira chance se necessário. Quando eu olho para a vida de Barnabé e ele vai atrás de Saulo, é como se ele dissesse: Paulo, chega do anonimato, você merece mais uma chance, vamos trabalhar lá em Antioquia. Quando eu olho para Barnabé, aconteceu a mesma coisa com outro homem, João Marcos. Vocês conhecem a história, diz a Bíblia que Paulo, Barnabé e João Marcos estavam viajando, primeira viagem missionária, e João Marcos abandonou a viagem. Na segunda viagem missionária, Barnabé disse: eu quero levar João Marcos. Paulo: não, você não vai levar não, ele nos abandonou na primeira. Mas Barnabé não abriu mão de levar consigo a João Marcos. Deu uma segunda chance para ele. E nós conhecemos e sabemos quem foi João Marcos. Homem usado por Deus. Homem de Deus. Porque Barnabé deu a ele a segunda chance. Eu temo que na igreja do Senhor nós temos muitos irmãos que se acham apóstolos Paulo. Homens como o apóstolo Paulo, que querem holofotes. Seria bom se nós tivéssemos muitos iguais a Paulo na igreja hoje, mas eu tenho certeza de que hoje o que nós mais necessitamos são de homens e mulheres qualificados iguais a Barnabé. Encorajadores. E que deem a outra a oportunidade da segunda chance. Você é alguém assim? Sabe o que aconteceu? Versículo 26, Paulo aceita o convite e vai com Barnabé até Antioquia. E ali durante 1 ano, eles ensinaram os irmãos em Antioquia. Eu queria ter feito parte dessa igreja. E você? 1 ano aprendendo sobre o apóstolo Paulo, 1 ano aprendendo ali com Barnabé, 1 ano aprendendo da palavra de Deus, seria algo maravilhoso, gente. E sabe o que aconteceu? Capítulo 13, a Bíblia diz que Antioquia era uma igreja que tinha profetas e mestres. E eu pergunto a vocês, quem foi que formou esses profetas e mestres? Paulo e Barnabé. Que coisa maravilhosa. 1 ano ensinando, 1 ano discipulando, 1 ano formando profetas e mestres. E o versículo 26 termina dizendo que ali em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Wellington, se você estivesse nessa época lá em Antioquia, e se você fosse um partidário do rei Herodes, você seria chamado de Wellington Herodiano. Mas se você trabalhasse na casa de César, o imperador, você seria chamado de Wellington o Cesariano. Mas se você estivesse na escola de Paulo e Barnabé, você seria chamado de Wellington o cristão. Alguém que é uma cópia de Jesus Cristo, alguém que imita Jesus Cristo, alguém que de fato demonstra aquilo que prega, que vive o que prega. E eu pergunto, será que as pessoas poderiam dizer o mesmo ao seu respeito? Você é alguém que vive o que prega? Como alguém certa vez perguntou, se você fosse preso pelo fato de ser cristão, haveria evidências suficientes na sua vida para você ser condenado? É uma boa pergunta, não é? E a resposta é uma questão de vida ou de morte. O meu desejo é que esta igreja não seja apenas uma igreja que prega o Evangelho, mas é uma igreja que vive o que prega. Uma igreja conhecida nesse bairro como uma igreja cheia de Cristos ou de cristãos, homens e mulheres tementes ao Senhor Jesus Cristo.
Terceira qualidade, você vai observar que essa igreja também era uma igreja não apenas dedicada à pregação, ao testemunho, mas uma igreja também dedicada ao próximo. Porque os versículos 27 e 28, Lucas vai nos dizer que naquela época, alguns profetas desceram de Jerusalém até Antioquia e compartilharam com os irmãos da igreja algo terrível, uma profecia sobre um tempo de fome muito grave que aconteceria em Israel, principalmente em Jerusalém. E a história nos diz que isso aconteceu na época do imperador Cláudio, 3 grandes períodos de fome, muitos judeus morreram, mas quando esse profeta chamado Ágabo compartilhou com a igreja de Antioquia, dizendo que iria acontecer sobre a fome em Jerusalém e em todo Israel, sabe o que a igreja de Antioquia fez? Os irmãos, mais do que depressa, se reuniram as posses, escolheram Paulo e Barnabé e disseram: vocês vão levar esse dinheiro, essa oferta até os presbíteros da igreja de Jerusalém. Só uma nota de observação, é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra presbítero. Por que a igreja da glória é conhecida como igreja presbiteriana da glória? Porque é uma igreja que tem presbítero. E normalmente os presbíteros são os mais idosos da igreja. Não é, Wellington? Não é, estou brincando, Wellington. Não é. Os mais experientes, aqueles que respiram a vida da igreja. Gostou, né, Benção? Uma igreja presbiteriana é uma igreja administrada por presbíteros, e você vai ver em todas as cartas do apóstolo Paulo, onde ele iniciava uma igreja, escrevia uma carta, essa igreja tinha presbíteros e diáconos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, por muito tempo, os judeus em Jerusalém acreditavam que para uma pessoa se tornar cristão, primeiro tinha que se tornar judeu. Mas essa igreja gentia, essa igreja reúne uma oferta, e Paulo e Barnabé chegam à igreja, e eu posso imaginar os presbíteros dizendo: de onde veio essa oferta? Da igreja dos gentios. Mas como isso é possível? Porque o evangelho não tem poder apenas para salvar, mas também para transformar uma pessoa para a glória do Senhor Jesus. Quando eu olho para essa história, eu sei que os irmãos daquela época podiam ter todos os argumentos para dizer: nós não vamos ajudar, nós temos muita gente aqui, nós temos muita tarefa, nós precisamos investir na nossa igreja, não vamos ajudar a igreja de Jerusalém. Mas eles não fizeram nada disso, pelo contrário, eles contribuíram, cada um conforme as suas posses. Um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, escreveu que nessa época a igreja de Antioquia era conhecida na cidade por aqueles que não eram cristãos como aqueles que estão dispostos a amar ao próximo e dar a vida, se necessário, em favor do próximo. Ô Senhor, como eu gostaria que as nossas igrejas fossem reconhecidas dessa forma. Homens e mulheres que estão dispostos, se necessário, dar a própria vida em favor do outro, para a glória do Senhor Jesus. Eu queria fazer parte de uma igreja assim. E você? Uma igreja dedicada à pregação, uma igreja dedicada ao testemunho, que vivia o que pregava, e uma igreja dedicada ao próximo para a glória de Deus. Eu queria fazer parte de uma igreja assim. Quando eu olho para essa história, eu me lembro de um grande maestro italiano chamado Giacomo Puccini, que em 1922 resolveu escrever a sua última e conhecida como uma das mais lindas óperas, Giacomo Puccini. O problema é que 2 anos depois ele foi diagnosticado com um câncer terrível.
E ele não conseguia executar o trabalho de escrever a ópera. Seus alunos diziam para ele: mestre, pare! Você não está aguentando, você precisa se tratar, pare! E ele respondia e dizia: não, se eu morrer, os meus discípulos vão continuar com a tarefa. 2 anos depois, ele não suportou a enfermidade e faleceu. Um dos seus alunos, então, o melhor aluno de Giacomo Puccini, Arturo Toscanini, resolveu prosseguir e terminar de escrever aquela ópera. Tudo começou em 1922, mas em 1926 chegou o dia da apresentação da última ópera escrita e não terminada por Giacomo Puccini na cidade de Milão. O local estava cheio. O melhor aluno de Giacomo Puccini, Arturo Toscanini, pegou a batuta e começou a reger aquela orquestra. Quando de repente, no meio da ópera, todos pararam de tocar. Arturo Toscanini, em lágrimas, deixou a batuta. Se virou para a plateia e disse: até aqui, em lágrimas, o mestre escreveu a ópera. Mas então ele deu um grito. Mas os seus alunos, os seus discípulos, terminaram a tarefa. Pegou a batuta, se voltou para a orquestra e terminou aquela ópera em gratidão a Giacomo Puccini. Por que eu estou contando isso para você? Porque para mim esta é uma ilustração da vida cristã. O nosso mestre também morreu. Mas ele ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e vivo está. E está assentado à destra de Deus Pai e intercede por esta igreja. E agora, cabe aos seus discípulos continuar a tarefa que o Mestre iniciou lá em Jerusalém, para a honra e para a glória dele. Da última vez que eu preguei essa mensagem em Taboazeiro, no final do culto, uma irmã, em lágrimas, me procurou e disse assim: pastor Jocarli, eu não tive privilégio de fazer parte da igreja de Antioquia, mas eu tenho o privilégio de fazer parte da igreja presbiteriana em Taboazeiro. Porque Deus tem tratado com a minha vida neste lugar. Eu e você não tivemos o privilégio de fazer parte da igreja de Antioquia, mas você tem o privilégio de fazer parte desta igreja. E onde estiverem 2 ou 3, o Senhor está no meio da igreja. E eu sei que assim como esteve com Antioquia, a mão do Senhor está nesse lugar. E essa igreja continuará crescendo para a honra e para a glória dele. Meus irmãos, eu sei que nós não podemos iniciar ou determinar quando e onde vai acontecer um avivamento ou um despertamento espiritual. Mas eu posso pelo menos dizer: Senhor, aqui está a lenha, comece a queimar aqui nesse lugar para a glória do Senhor. Que o avivamento comece na minha vida e seja capaz de contagiar a outros na minha igreja para a glória dele.